Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campo e Mulher. Eu sou Larissa Bar. E eu sou Elisa Betim. Nós somos apresentadoras deste projeto, que ele é vinculado ao jornal Terra Campo, Cerealista Bar e Betim Agro. Hoje, então, em mais um episódio, com mais uma convidada especial aqui conosco, Cláudia, seja muito bem-vinda. Que a gente possa fazer bastante proveito, né, dessa nossa conversa, compartilhar aí os nossos momentos de lutas, que são vários que a gente tem na vida, né, e também a gente tá te conhecendo um pouquinho melhor, conhecer a tua trajetória de vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias, Larissa, Elisa, gostei muito, fiquei muito contente com o convite. E vou dizer para vocês assim que eu achei que esse projeto, né, muito interessante, muito legal, porque eu acho que a gente vocês estão deixando as pessoas conhecer um pouco das histórias das mulheres, né? A trajetória, a história de cada um, o desafio de cada uma, inspirando outras mulheres. Eu acho isso muito legal. Muito obrigada por ter me convidado. Eu estou particularmente muito feliz em te receber aqui, Cláudia, porque eu e a Cláudia, a gente tem algumas coisas em comum, né, Cláudia? Verdade. Nós somos farmacêuticas e bioquímicas, nós duas, né? E também trabalhamos no agro. Isso né? aí. Eu fiz um estágio na tua farmácia, Cláudia, quando tinha farmácia, e eu estava na faculdade, me lembro muito bem. Passei uns dias lá, talvez nas férias, não lembro muito bem. Isso. A Cláudia também trabalhou lá no laboratório. Então, a gente tem algumas coisas em comum, né, Cláudia? Estou muito feliz em te receber aqui para te contar um pouco da tua história e, com certeza, inspirar as pessoas que estão lá do outro lado nos escutando. Tá? Muito obrigada. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês. É sempre uma difícil escolha, né? A gente escolher as convidadas para participar com a gente. E é muito bom a gente poder estar repassando para as outras mulheres que estão nos assistindo, né? A história das mulheres aqui da nossa região, que estão tão pertinho da gente, né? E às vezes a gente não conhece, às vezes a gente não sabe, e a cada podcast a gente aprende mais e mais, né? Então, Cláudia, conta para nós. Quem é a Cláudia? Pois é, então a Cláudia, né? Tô eu aqui. Eu sou, em primeiro lugar, eu sou filha de um pai e de uma mãe que sempre estiveram morar na zona rural, né? Quando jovens, Ari e Noeli. E é daí que eu tenho essa ligação com o campo, né? Com o agronegócio. Eu tenho 54 anos, sou casada com o Marcelo há 29 anos. Eu tenho 3 filhos, a Marcélia, a Rafael e o Henrique. Então, eu começo sendo esta pessoa. E que, de repente, assim, num determinado momento, me senti na vocação, fiz a faculdade de farmácia e bioquímica e que gostei muito, né? Atuei por mais de 15 anos como proprietária farmacêutica de uma farmácia, né? Que a Elisa sabe, aqui em Canguçu. E eu trabalhei por mais ou menos uns 10 anos como bioquímica, em Pelotas e aqui em Canguçu. Tive a grata satisfação de trabalhar com a mãe da Elisa. Foi muito boa, uma experiência muito boa, de muitos anos. Acho que uns 8 anos até eu trabalhei lá junto com a Grace. Então, foi muito bom. E que, de repente, assim, no decorrer, né, o meu pai toda a vida trabalhou no agronegócio, né, na agricultura, na pecuária. E sempre trabalhou muito, né, nos deu esse exemplo de trabalho e dedicação. E, então, eu, desde pequenininha, né, acompanhei ele. Então, tá aí. Estou no agronegócio em virtude de ter acompanhado o pai. Que bacana. E qual que é a cultura, a produção de vocês lá, que vocês mais atuam agora? Sim, é assim, ó, toda a vida do pai era agricultura e pecuária, mais focado na pecuária, né? E eu continuo isso, né? Continua na pecuária. Na pecuária, mais a pecuária. A gente também tem parceria, né? Tem alguns parceiros que plantam nas terras, né? Nossas terras, e que depois a gente faz essa integração lavoura e pecuária, que é bem forte. Para dar continuidade a esse legado, né? Que meu pai e minha mãe deixaram, eu acabei que em um determinado momento da minha vida, eu tive que, pela idade avançada do pai, tive que começar a ajudar mais ele, né? Ele me exigia, né, precisava. Mas tenho, assim, a grata satisfação que o pai, com até os 94 anos, de uma boa saúde, ele sempre esteve trabalhando, né? Para fora, trabalhando com a gente, um pouquinho mais devagar, né? Precisando contar comigo, principalmente. Mas ele deixou muitos ensinamentos. E para dar a continuidade a esse legado que ele nos deixou, eu estou aí, Cláudia, que de formação, né, farmacêutica, bioquímica, e agora, então, eu sou agropecuarista. Mas que legal a gente ter essa flexibilidade, né, Cláudia? Que bom a gente ser flexível conciliar e a gente tudo, aprender. né?
Porque assim, eu vejo a minha mãe também, que faz ali a continuidade do trabalho do meu avô na pecuária, né? Quanto ela tem dificuldade, porque ela não teve esse aprendizado com ele tanto assim como tu, né? E que honra tu ter tido esse tempo de aprender, porque também não é uma coisa fácil, né? Não, nada fácil. Sabe que desde muito pequena, eu ia com o pai para fora, né? A gente era muito próximo. E bem pequena mesmo, e eu acompanhei muito meu pai, porque ele tem essas características das propriedades dele, não era uma fazenda, eram várias propriedades na zona rural de Canguçu, Piratini. Então, assim, eu tinha essa dificuldade, cada dia ir para um lado. Né? Então, era bem, bem difícil o trabalho dele. E aí eu acompanhava, fui aprendendo, fui pegando prática. E num ambiente que, na verdade, bem masculino, né? Mas como eu sempre acompanhava o pai, não tive dificuldade depois de, né, sendo introduzida nesse setor. Só que, claro, depois eu fui morar em Pelotas, né? Fiz a faculdade, né? Me formei pela UCPEL, mas sempre tendo uma ligação, né? Bem forte. Bem forte com o trabalho do pai. Aí, claro, depois eu tive a farmácia durante esse período, mas sempre tendo que dar um auxílio, né? E aí as coisas vão vindo para a gente, né? A gente tem que, né, dar auxiliar mais, mas eu tinha o suporte do pai, né? Contando as experiências dele, com a prática de toda a vida dele, né? O que me orgulha muito, gente. Me orgulha muito, né? porque o pai, assim, quando ele conta, sabe, as pessoas antigas contam muitas histórias e muita coisa a gente vai pegando, vai guardando. E aí o pai contando a trajetória dele, gente, porque o que a gente vê hoje é bem diferente. No tempo que eles tinham que camperiar, levar gado para o frigorífico, a cavalo. Então, eles iam lá no ângulo, que hoje é a universidade, até lá. E anda aqui levando, né? Tropeando pelas estradas. Então, é um tempo mais difícil, mas foi assim que as coisas foram evoluindo, foi adquirindo, trabalhando, e que nos deixou, né? O que nos deixou para mim e para minha irmã. E a gente sempre pega ensinamento, né? Ainda mais de pessoas mais velhas, como eles trazem uma trajetória, né? Por mais que às vezes ela é árdua, né? Mas sempre trazem ensinamentos pra gente, por mais que a nossa realidade seja um pouco diferente hoje, né? Mas a gente carrega muito legado deles, né? Muito. E aí a gratidão, né, deles ter feito tudo isso pra gente estar onde a gente tá hoje, né? Como agradeço. Não seguir, né, Cláudia? Não, é isso que eu digo, como não seguir? Porque às vezes o pessoal diz assim, puxa, mas tu continua, mas nesse trabalho, uma coisa, né, difícil, às vezes é um trabalho até grosseiro, vou dizer o seguinte, porque eu sou daquelas que bota a mão na massa. Eu ia fazer essa pergunta. Eu não sou muito assim, eu não sei raiz, gerenciar, né, a coisa. Eu só pra cima do cavalo e vai camperiar. Toda a vida. Eu sou de camperiar, de entrar na mangueira, se não tiver ninguém para curar o terneiro, eu vou curar. Tu literalmente participa mesmo. Participa. E eu acho que é por isso. Eu acho que hoje em dia mais as mulheres já estão fazendo muito isso e já fazem. Por isso que eu acho que é até importante vocês mostrarem essa trajetória feminina, porque muitas mulheres fazem. E talvez não sejam reconhecidas, mas fazem isso. E a gente precisa estar junto, né? Porque ficaria muito fácil eu estar aqui de longe só, gerenciando isso. Mas, gente, como diz os antigos, e todo mundo sabe, o olho do dono é que engorda o boi. Nesse caso, literalmente. Literalmente. A gente tem que estar mais perto. Mas quero dizer para vocês assim, que realmente, por que o desafio foi tão grande? Eu acompanhei toda a vida, mas o mercado foi mudando, né? As coisas foram se modernizando, muitos ensinamentos foram deixados, mas a gente tinha que ir adaptando, né? E isso é uma coisa que eu estou buscando a cada dia, né? Todos os dias aprendendo, todos os dias buscando o aprendizado, porque a gente não sabe, é difícil. A gente nunca vai saber tudo, né? Nunca. Porque, como tu falou, as coisas mudam muito. Tudo é uma constante evolução, né? Eu fiz essa pergunta pra Johanna, né? Tu tem pessoas que te ajudam, que tu busca auxílio, assim, consultores? Tem algum suporte? Algum suporte técnico? Não, eu, na verdade, assim, claro, é muito bom, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade, tem esses grupos grupos que até o Senar proporciona, né? Um exemplo é a TAG, né? Que então é muito bom, porque ele te ajuda a gerenciar o teu negócio, te dá um suporte. Então tem na área de bovinos, tem de ovinos e tem outros, e eu participo de um programa, e isso é muito bom, gente, porque eles vão nos dando dicas, e mesmo que tu não consiga colocar tudo em prática que gostaria, mas eles vão vão te fazendo pensar. Tu vai absorvendo, né? Absorvendo para tu gerenciar melhor, para tu pensar, para tu fazer o planejamento do teu negócio, que é
de suma importância. Com certeza. Então, isso, e a gente tem essa facilidade, cursos, então eu sempre estou buscando cursos para aprender mais, inclusive de manejo, para poder passar para os teus colaboradores, né, os funcionários, para que a gente possa fazer o melhor, né? Porque às vezes a pessoa tem muita prática, mas não faz o manejo da forma como deveria. Então, acho que a gente associa a prática das pessoas que colaboram conosco com os ensinamentos dos técnicos, né, que estudaram para isso. E nós, mulheres, a gente é mais cuidadosas e a gente gosta de saber mais, né? Claro. Então, a gente sempre absorve mais o ensinamento que a gente tem ali, né? Até mediante um curso mesmo. A Johanna também disse que fazia bastante uso desses cursos que o pessoal da Emater também fornecia, né? É bom a gente ter isso aqui na nossa cidade gente, também, muito bom. né? E aqui, por intermédio do Sindicato Rural, a gente pode procurar, né? Tem esses grupos, né, de assistência técnica e gerencial. Faz muita falta, é muito legal. E conhecimento sempre faz muita diferença na vida da gente, seja lá em que área for. E a gente tem um bom planejamento, né, da área onde a gente atua. Isso é muito importante. Desde dali ao mais burocrático, né? É importante demais a gente ter informações válidas e realmente procurar as pessoas certas, né? Procurar as pessoas certas. Até para estar por dentro do mercado, né? Com certeza. E a gente que trabalha assim, ó, com ciclo completo, meu pai já fazia isso, eu acabei fazendo também, que é o que a gente cria, recria, engorda. Então, se não tiver uma certa assessoria, não tiver por dentro do mercado, a gente não vai saber o melhor a época de vender, né, de adquirir. Então, eu vou dizer assim que é de suma importância. Eu sempre digo que a gente nunca precisa saber tudo, mas a gente tem que ter o telefone das pessoas que sabem. Isso aí. Roubei frase do Rodinha. Tem que dar um nome pra ele, né? Rodinha falou pra mim e eu absorvi isso tanto, assim, sabe? Que eu digo que realmente é isso. A gente tem que ter o telefone das pessoas que sabem. Às vezes a gente nem consegue absorver tudo, mas... E sabe que eu acho que é muito importante que a gente tem que ter a humildade de dizer que não sabe. Né? Então, assim, eu digo, eu não sei. E quando eu iniciei, aí, claro, aos 94 anos o pai nos deixou, eu já não tinha mais aquela pessoa com quem trocar as ideias, entende? Então, aquilo ali foi meio difícil. Mas o que acontece? A gente ter a humildade de, eu não sei, mas eu vou procurar aprender. E nesses poucos anos que eu tô assim, que eu posso dizer, estou sozinha nisso, sozinha, quer dizer, eu tomo as decisões sozinha, o quanto eu já aprendi. O quanto eu não sabia, quanto a cada dia. Você já tem, inclusive, na plantação. Eu nem sabia a época certa, né? De como é fazer o manejo nas pastagens, né? A altura de entrada, quando é que dá pastejo, quando é que não dá, quando é que tem que tirar. Isso tudo eu já consegui aprender, né? Nos cursos, junto aos técnicos, para poder passar para os funcionários, para dizer, olha, como é que nós vamos fazer. Então, tem sido muito legal. E eu vou dizer que é uma satisfação ver que a gente consegue aprender. Com certeza. E consegue melhorar a cada dia, né? Cada cultura, enfim. Não, isso aí é muito bom, assim, a gente ter mulheres à frente, cuidando de negócios. Pecuária mesmo, eu vejo bastante ainda, né? Claro, pode ter mudado ao longo do tempo, mas uma área bem masculina, né? Era muito. Então, agora, é tão bom a gente ver que tem mulheres à frente... Né? Isso inspira outras pessoas também, e até os próprios homens, né? Acaba que, de certa forma, eles dão um pouco o braço a torcer, nos dão um apoio, né? Também. Isso aí é válido demais, a gente ter as pessoas certas ao nosso lado que nos apoiam, né? E para tudo andar, né? Porque é uma engrenagem. Claro, a gente não faz nada sozinho. 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 Mas eu acho, gurias, que... Eu não sei se é porque a gente está há muitos anos já atuando junto com o pai. Eu não tive essa dificuldade, então acho que as pessoas vão reconhecendo, né, o nosso trabalho, o trabalho feminino. E hoje vejo nessa área mesmo de veterinária, de zootecnista, já tem muita mulher. Tem bastante. Né? Então, claro que o pessoal, quando já faz essa formação dentro da área, talvez seja mais fácil. Né? A gente que está lá, imagina, farmacêutica, bioquímica, a gente cai assim de paraquedas para gerenciar outro negócio bem diferente. Mas a gente consegue aprender. Mas claro, é o que tu falou antes, a gente tem que ir atrás de quem sabe, buscar aprender, e a gente vai ser competente igual, né? Só a gente tem que estudar. E é melhorando a cada dia, né? Tem muito o que aprender, tem muito o que fazer. Mas dá uma satisfação que a gente consegue. A gente não pode ter medo. Exatamente, E as dificuldades que a gente passa ao longo da vida, a gente tem que levar como aprendizado, né? Para que a gente siga, porque eu sempre digo que desistir é uma palavra muito forte, então a gente tem que seguir sempre em luta dos nossos objetivos, né? Porque não é fácil.
Não é fácil a gente conciliar, porque além de tudo a Cláudia também é dona de casa, a Cláudia também é mãe, isso aí, né? isso. Então são diversas funções, né? E acredito que às vezes não seja fácil se dividir também, né? Isso aí, é bom tu lembrar, porque isso, eu acho que nós todas mulheres, hoje em dia, a gente faz muita coisa, né? A gente fica pensando, a gente chega correndo, sai correndo. Quem me conhece sabe que eu acho que eu nem sei estar parada. Eu nem sei sentar e ficar assim, parada assistindo a TV, não é nossa. Não. Mas a gente consegue, né? E eu também acho que assim, Deus nos ajuda, né? Porque a gente tem que contar com Deus para tudo. E a gente quer isso, a gente quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? Uma boa cristã, porque participa de coisas da igreja. E aí tu quer ser uma boa profissional e aí tu ataca tudo quanto é lado. Claro que às vezes não fica nada muito bem, mas a gente tenta, né? Mas às vezes a gente mesmo quer, né, tá um pouquinho em cada lugar, porque eu sou muito dessas, às vezes assim, né, eu penso assim, não, mas vai dar tudo certo lá, mas às vezes eu tenho que ir só pra olhar pra ver se vai dar tudo Isso certo. aí a gente não consegue se entregar. É verdade. Mas então, Cláudia, se tu tivesse que dar uma dica, assim, pra como dar uma conciliada e conseguir, né, dar uma equilibrada na vida nesses pontos, o que tu falaria, assim? Ai, gente, eu vou dizer, não sei te dizer, porque eu não sei equilibrar. Mas eu acho que a gente tem que, assim, primeira coisa, pedir que Deus nos ajude, que a gente consiga, né? Porque a gente não abandonar nada. Mas a gente não pode ter medo desse desafio. E a gente fica tão feliz que às vezes, eu consigo. Eu consigo, posso não fazer o melhor possível. Mas eu tento. Mas eu dei o meu melhor, né? Eu dei o meu que eu melhor. podia. Eu acho que eu ia dizer, eu dei o meu melhor. Enquanto isso, aqui, não sou na pecuária, na agricultura, como na casa, a gente pode não ser 100%, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Acho que a maternidade traz muito isso da gente, né? Porque a gente sempre quer dar mais e mais e mais. Muito, cuidar mais. Mas a gente... uma vez uma amiga minha me disse, Elisa, tu tá sendo o melhor que tu pode pra tua filha, né? Porque a gente sempre fica culpada porque a gente quer mais, né? A gente quer dar mais junto, a gente quer participar mais, mas eu acho que no fim das contas dá tudo certo. A gente faz o que pode, dá tudo certo. No fim das contas, acho que até dá tudo certo, né? Que bom que a gente... que nos proporciona tudo isso, que a gente tem condições. A gente tem que ter a saúde, né? Para dar continuidade nisso. É o suficiente, o resto a gente vai atrás. Faz de né? busca. Isso. Cláudia, conta para nós, as áreas que vocês têm essa produção de gado, de corte, elas são todas aqui na região de Canguçu? Atualmente, sim. A gente tem propriedade em Piratini, mas aí Piratini tá arrendado para outras pessoas, mas aí no interior de Canguçu. Aí, como são propriedades menores para lá e para cá, então é no interior de Canguçu mesmo. Tudo na região aí, na tudo volta. Na região a Cláudia é nossa vizinha lá agora, lá no 5º Distrito, na isso, nossa isso unidade aí. nova lá da cerealista. Isso aí, estou muito feliz com os novos vizinhos. E é também uma região onde a gente via que tinha bastante a necessidade de ter, né, um empreendimento desse para a gente poder acolher mais os produtores, trazerem eles mais para perto, né? A gente até tá pensando em fazer agora mais para frente alguma coisa lá pra gente chamar os produtores e suas esposas também, né? Que legal. Porque é Ou um... as produtoras e seus esposos. Isso, também. Olha que tem. Tem. Com certeza tem, por isso que eu já falei. E é um legado que eu levo bastante lá na cerealista, que eu sempre digo que a gente não pode focar só no produtor, tem que focar em sua esposa também, porque normalmente ela que decide as coisas, né? Isso. E sempre tem auxílio, né? A gente que conhece, a gente passou uma vida toda indo para a zona rural e acompanhando as famílias. As mulheres trabalham muito. Né? Talvez em alguns setores talvez não apareçam, mas elas são juntos, gente, trabalham, né? Só que não estão à frente, às vezes, do negócio. Então, muito importante, Larissa e Elisa, que vocês façam alguma coisa assim, porque aí vai mostrar, né? Vai deixar à frente as mulheres também para aparecer no trabalho que elas e a gente tem tanto exemplo aí de mulher forte na nossa região que passou por tanta coisa e mulheres que têm uma história bacana para compartilhar com as demais mulheres também que estão nos assistindo, né? Então é bacana demais a gente trazer essas histórias para mais pertinho da gente. A gente aprende a cada dia mais, né? E é tão bom, assim, eu já te conhecia, né? Mas a gente sempre acaba aprendendo e conhecendo mais numa conversa, né? Não conhece a trajetória. Cerealista Bar. Localizada na Solidez, 1º Distrito de Canguçu, a Cerealista Bar possui atualmente amplo local para armazenagem de grãos. Atuando no ramo desde 2020, trabalhando com transparência e honestidade. O nosso administrativo e financeiro controla todo o seu fluxo de movimentação.
assessorando o cliente em suas dúvidas operacionais, comerciais, fiscais e tributárias. Com uma equipe qualificada, oferecendo comprometimento, agilidade e qualidade no serviço. Venha até a Cerealista Bar conhecer sobre a empresa. Faça-nos uma visita e tire suas dúvidas. Cláudia, conta para nós, assim, dentro da pecuária, qual o maior desafio que vocês encontram hoje em dia, assim, Sabe que hoje em na dia... lida, vamos chamar assim. Na lida. Quando ali tem vários desafios, mas agora pensando... É uma lida assim, constante, né? Constante. Não é uma coisa que não tem descanso. E a gente, quando trabalha também com gado de cria, né? É muito bom, mas dá bastante trabalho, né? A gente tem dificuldade de mão de obra. Vou dizer assim, é difícil, a gente não encontra, né? Eu acho que em todos os setores. Em geral, todos os setores, Mas para trabalhar com a pecuária está difícil. A gente às vezes busca e não se encontra, tá? Então, qual é a dificuldade? Também, como hoje em dia, vamos dizer, a pecuária foi muito empurrada por conta que a agricultura expandiu, né? Então, a gente tem o desafio de produzir em menores áreas, né, de campo, produzir mais quantidade. Isso é um desafio grande. Eu acho que quando eu falei em integração lavoura e pecuária, isso nos ajuda muito, porque assim, a gente arrenda parte para outros plantarem, né, no plantio da soja mesmo, e depois a gente vai ter a pastagem para colocar o nosso próprio gado. Que já dá né? uma facilitada, que já né? facilita. Então, isso que a gente tem feito. O desafio é isso, gente, é a gente acertar. O mercado está valendo muito pouco, né? A gente tem tanto custo de produção. E são anos difíceis, né? Difíceis têm sido. Então, o custo de produção é alto e na hora da venda o valor é baixo. Exato. Não, tem sido assim bem difícil. Claro, e aí também na época que todo mundo vai... Exemplo, a gente coloca nas pastagens, engorda, né? O boi está pronto, aí tu vai vender. É a época que baixa o preço, que todo mundo vai tirar na mesma época. Então, esse desafio da gente conseguir trocar a época de saída, entendeu? Vender na entre safra. Mas é que não é muito fácil. E modular também, né? Porque às vezes tu chega ali numa época que tu te obriga a vender, por mais que o preço esteja um pouco menos, mas precisa liberar a lavoura para começar os cuidados para a próxima plantação. Então tu tem que vender de qualquer forma. É um tempo curto, né? A gente ainda tem campo nativo. Então tem essa facilidade, né? Vende uma parte, o restante volta para o campo nativo. Isso é a nossa... ainda dá para dar uma conciliada. Dá para conciliar. Agora, quem só tem só a pastagem, chegou naquela época, tem que se fazer, levar para onde? Né? Então esse desafio está acontecendo e a gente está buscando melhorar, né? Então por isso essas buscas de curso, né, assistência técnica para isso, para a gente produzir mais quantidade de gado em menor área de campo. Menor. Tá? Em menor, também melhorando os nossos campos. Também aprendi com alguns técnicos o quão bom é o nosso campo nativo, né? A qualidade do nosso campo nativo, que às vezes a gente talvez não valorizasse. E aí quando a gente fala em agricultura e vê a verdade quanto investem, né, na lavoura, a gente não, é verdade, não investia nada no nosso campo, né, no campo nativo. Isso já está mudando a nossa concepção, já está mudando a minha concepção, que a gente tem que cuidar no campo nativo da gente. É ótimo ter a lavoura, mas aquilo ali, quando a gente vai voltar ao nosso campo, tem que estar forte. Mas isso é um aprendizado a cada dia. Mas os desafios são esses, gurias. Não é uma coisa fácil, mas todo negócio tem desafio. E particularmente esses negócios como a pecuária, a agricultura, é um negócio que precisa muito do tempo, precisa muito, né? Chover na hora certa, não chover isso. Demais, enfim. São, como eu digo, anos difíceis, anos bons. A gente não consegue adivinhar o que vai ser no próximo ano. Né? Então, que era bom. O pessoal que trabalha, que lida direto com isso é corajoso, né? Eu acho que vocês são muito corajosos. E lidar com o gado, gente, mas é muito gratificante. Agora ontem, não foi ontem, acho que é sábado, fui numa outra propriedade que tem ovinos. Coisa mais linda, coisa mais bonitinha, nascendo os cordeirinhos. Aí tu olha gêmeos. Os caras mais também tem, né? Não tem? Pois é, também. Então, coisa mais linda começa. A gente dá trabalho ter o gado de cria, mas é muito gratificante. Lindo. E agora, falando em gado, a gente mesmo agora, o que está contando, vê como as coisas mudaram. Me veio agora a lembrança. Quando eu comecei a trabalhar com o pai, lá já há tempos, eu me lembro que assim, o pai já foi me deixando já aos pouquinhos. Eu me lembro assim, pai, mas as coisas estão mudando, agora a gente vende gado jovem, que está valendo mais. Mas como? Minha filha, nunca vendi, porque eram outros tempos. Vendi vamos dizer, o boi,
com 5 anos, né? 6 anos. Agora não tem o mercado que é gado mais jovem. Então, eu me lembro que a padrão, vez, qualidade, padrão, né? Tudo. A gente até tinha gado de boa qualidade, mas assim, já não era uma coisa tão padronizada. E só vende gado jovem hoje. E antigamente não. Os proprietários não era assim. Só que aí eu me lembro que a primeira vez, pai, mas quem sabe vão vender uns bois mais... Não, mas filha, eu nunca fiz isso, mas matou no peito e me deixou fazer. Claro, os tempos vinham mudando. Depois eles não tinham razão. Mas como é difícil também para a pessoa se adaptar. Que faça toda uma vida né, trabalhando de uma forma, de repente tem vir uma pessoa nova, já vem lá dar pitaco no meu negócio. Mas o meu pai, com a sabedoria que tinha, aceitou isso. Não, e que bom que ele arriscou de inovar, né? Foi uma inovação que ele fez, né? A gente trabalha aqui, eu trabalho com a mãe, né? É sempre assim, né? A gente traz alguma coisa e aí pensa um pouquinho, não, vamos lá, vai aos pouquinhos e vai indo, assim. Mas eu tive muita felicidade, porque o pai sempre foi uma pessoa, assim, ótima, gente, assim, a gente... Fico muito feliz, porque ele sempre teve muita paciência com a gente, mesmo assim, às vezes, ele foi ensinando. E claro que o jeito dele de dar toda uma vida era de uma forma, mas aos pouquinhos, mas mesmo assim, ele confiava. E depois, nos últimos anos... Muito querido, que eu ia para fora todos os dias, né? O trabalho de fora é bastante árduo. E daqui a pouco eu ia, ele sentadinho na frente da casa dele, me esperando eu chegar. Para isso, não, agora chegou a Cláudia de fora, eu posso descansar. Então, aí fazendo assim, muito querido, deixou muitos ensinamentos. Coisa boa, né? E a gente carrega isso aí e usamos diariamente, né? Todos os ensinamentos. Todos os dias. Honra poder contar com isso, né? Muito bom. E isso que fica da vida, né, Cláudia? Fica, eu acho. Ele foi e ficou os ensinamentos dele para ti e para tua família, né? Que legal isso, né? E para os netos também, porque hoje a gente até... E para quem trabalhou com ele também, né? E sabe que essa história de a gente trabalhar... Bom, Larissa e Elisa, a gente também trabalhar com o pessoal do agronegócio, também fico pensando, como a gente conhece pessoas, né? Tanto conhece tantas pessoas. Então, até hoje, todo mundo conhece. Acaba conhecendo meu pai, conhecendo minha mãe. E a gente começa a ter essa relação, né? Se talvez estivesse dentro de um escritório, não tivesse tanto contato com as pessoas. Então, isso é uma coisa muito gratificante. Eu gosto que a gente tem bastante contato com gente. E com a natureza também. A natureza nem se muito faz. legal. Um escritório a céu aberto. É verdade. Vai para fora, volta outra pessoa. Outra pessoa. Renovadas, energias a milhões. Claro que sim, claro que Cláudia, conta para nós. E o cenário atual do mercado em questão à pecuária? O que tu vê? Como que está? Tá oscilando? Tá estabilizado? Eu acho que a gente já teve anos que teve uma valorização melhor e aquilo nos causou acho que foi 2021. Um exemplo que agora o que está saindo mesmo é o terneiro. A gente tem a exportação, que é o que está nos ajudando. Né? 2021 foi aquele ano que valia muito bem. Foi o ano de... Foi o ano de super safra de soja e eu acho que e um ano de super safra de pecuária e gado também, muito. Porque foi... valeu muito. Até assim, muito. Até talvez dizem que entende que talvez não pudesse... Não volte mais. Mas o que eu acho difícil do nosso mercado é aquilo que eu falo, né? Pouco valorizado, pagam muito pouco. Todo o custo que a gente tem, né, para produzir, né, um terneiro bom, né, um boi bom, e aí tu vê depois vender barato, né, um valor baixo. Agora o que tem mercado agora é o terneiro, né, o macho. Esse que vai para exportação, que estão pagando mais ou menos. O restante não tá bom, não tá bom. Mas é o que temos, né? O problema é isso, a gente tem poucos... A gente não tem muito lugar onde vender o nosso produto. Pois é. É o que eu ia te perguntar, e as vendas que vocês fazem, daí tudo vai direto para exportação, enfim, como é que é? Se for o terneiro, ou é venda local aqui, que fica aqui na região mesmo? Não, a gente acaba vendendo para o terneiro, né? Que vai para o navio, né? Para a compra do navio. Daí o restante para a gente que vai recriar, que no caso das... A gente mesmo, como eu disse, que a gente faz o ciclo completo, vamos dizer, as vacas de invernagem, a gente mesmo engorda nas pastagens e vende para frigorífico. Tá, e conta para nós como é que funcionam essas vendas para navio? Eu até fiquei curiosa, eu não sei muito. Pois é, que sabe, uns anos para cá abriu essa exportação de terneiro, então agora mesmo eles buscam terneiros acima de... É o que nós temos agora de melhor, gente. Acima de 170 quilos eles estão buscando, né? Tem que ser terneiros machos, inteiros, padrão. Por isso que diz padrão navio, padrão exportação. Então, esse está com uma facilidade de a gente poder conseguir vender. Então, quem tem agora está vendendo porque é o momento. É isso que é o terneiro para o navio. E são compradores específicos?
São alguns compradores que fazem, eles fazem um confinamento, lembra que depois tem a quarentena, depois faz toda aquela... que divulgam bastante, depois carregam aqueles navios e vai os nossos bovinos para outros países. Eu fico louca de pena. Não, mas diz que é muito bom. O bem-estar animal é de acordo com o que a gente cuida. Né? Não, mas já foi bem falar. Às vezes o pessoal diz, mas não é bom, não sei o quê, não tem... Não, o bem-estar animal é muito cuidado, senão nem permitiriam. Pois é. Nem permitiriam. Mas é o que tem, é o nicho que nós temos agora. Porque o nosso mercado interno não está muito bom, né? Parece um pouco contraditório, porque diminuiu bastante a produção de gado e mesmo assim o valor diminuiu, né, que eles pagam. Não é. Eu acho que, olha, vou te dizer, que eu acho que o 7,50 deve estar a vaca gorda, 8,50 o boi gordo, é um valor baixo, né? Para o custo todo que a gente tem. Imagina. Então, Cláudia, fala um pouco para nós da Cláudia humanizada, da Cláudia, assim, religiosa. Eu gostaria que tu deixasse, assim, recado pro pessoal, né? O que isso faz de bem na tua vida? O que isso te leva, né? Porque tu é tão espiritualizada, eu queria que tu trouxesse um pouco desse teu lado. Que amor. Não, nem sei, Elisa, mas eu fico pensando assim, primeira coisa, para fazer qualquer coisa, acho que a gente, sem Deus, a gente não consegue nada. Então, eu estou sempre pedindo, assim, a gente tem que, eu acho que, dedicar um pouquinho da nossa vida às coisas de Deus, da igreja. Então, o que eu penso? Quando eu tenho algum desafio, eu digo, me ajuda, e eu acho que a gente rezando, Deus ajuda. Faz o que é melhor. Pode ser até que na hora a gente até não seja o melhor. Por que eu não consegui tal coisa? Mas eu acho que Deus faz pelo melhor. Então, é isso, eu acho que isso me fortalece, me fortifica, para poder enfrentar todas as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? E tu é uma mulher muito forte, eu te admiro bastante, forte demais. E também isso aí é muito válido, a gente ter as pessoas, né, ao nosso lado que nos apoiam, que nos dão força, né? O dia todo, acredito que teus filhos também, né, estão sempre ao teu lado e são uma forma de inspiração para ti também, né? Também. Isso aí fortalece a gente, né? E tu sabe que é muito bom, porque a gente... ver os filhos com a gente. Eu sou aquela assim, tipo, uma galinha que adora os pintinhos. Eu tenho os meus filhos, eu já tenho uma filha de 25, a Rafaela de 20, o Henrique, 21 e o Henrique de 14. E mesmo assim já estão crescidos, mas a gente adora uma junção, adora estar tudo junto, eu, meu marido e meus filhos. Então, eu digo assim, mas eles apoiam muito o meu trabalho. Fico pensando se um dia eles vão conseguir dar uma continuidade. Nem cobro deles isso. Mas eles apoiam muito, gente. E dão força, né, para continuar isso. E admiram. Tá? Porque acho que eles não conhecem tanto, né? Nunca fizeram. Mas eles dão muito apoio. Meu marido também está sempre apoiando. A família é um alicerce, né? Claro, é a nossa base. Gente, a gente tendo o apoio deles, a gente vai avante a qualquer desafio da vida, né? Claro. A gente tendo apoio. E com certeza eles têm muito orgulho de ti, né? E se inspiram muito contigo para enfrentar os desafios da vida, né? Eu gosto de dizer, as minhas filhas aqui dizem que a mãe é muito eclética. Porque assim que a mãe chega de fora com as botas toda embarrada, daqui a pouquinho eu já estou indo para uma festa toda arrumada de brilhos e coisa. E hoje a gente é assim. Por isso que eu digo, nós mulheres conseguimos fazer tudo. Não, talvez tudo não 100% perfeito, mas a gente é... Né? A gente consegue se encaixar. Acho que a mulher é povo, né? Que a gente tem braço para fazer tudo, né? A gente não faz tudo 100%, mas a gente vai tentando abraçar o mundo. Verdade. Né? Mas a gente vai indo. A gente consegue, gente. E a gente não pode ter medo das coisas, não pode ter medo desses desafios. E aí, quem olha aqui não diz, é verdade. Daqui a pouco, ontem eu estava lá na Mangueira, toda embarrada, e agora a gente está aqui. Conversando. Legal, mas isso aqui é legal, sabe? Eu acho que são várias faces, assim, de uma mulher cheia de força. Multifacetada. Isso aí. E é bom demais a gente ter essa troca. Cláudia, pra gente finalizar a nossa conversa, eu quero que tu deixe um recado para todas as mulheres, para as famílias que estão nos assistindo aí por trás das câmeras, né? Para que elas se inspiram também, né? Que tem como base, assim como tu, que é uma mulher forte, uma mulher que passou por bastante coisa, bastante luta constante, como eu digo, e diária na vida, né? Mas que tem um ensinamento grandioso. Então, passa um recadinho aqui para essa câmera para inspirar essa mulherada, né? Não, eu queria dizer para todas as mulheres que não tenham medo, que mulher pode estar onde quiser, né? Que a gente, quando não sabe as coisas, a gente tem que ser humilde, dizer, não sei, mas buscar as pessoas que vão nos ensinar.
né? A gente ir atrás do que a gente quer. E pedir sempre que Deus nos ajude, né? Nos ajude em cada desafio para que a gente consiga vencer. E eu, com orgulho, posso dizer assim, ó, que bom que eu faço parte do agro, né? Que eu faço parte do agro, que, na verdade, alimenta o mundo, que hoje, ainda bem, está sendo reconhecido, né? Que é o que está alavancando a nossa economia nacional e que eu fico muito feliz. Então, mulheres, não tenham medo, sigam os seus propósitos. Que linda! Arrasou, Claudinha! Muito obrigado por ter vindo aqui. Não. Mas a gente vai falar a mesma coisa, né? A mesma coisa. Muito bom falar contigo, Cláudia. Muito bom conversar um pouco sobre a tua profissão contigo. Acho que a gente nunca tinha sentado e conversado assim, mais detalhes, né? E é muito lindo de ver assim, essa tua versatilidade. E, muito legal mesmo. Obrigada. Eu me orgulho e me honro muito de poder assim, ser... Tô conhecida mais de perto. Muito obrigada mesmo, muito viu? Obrigada. Desculpa, obrigada por só estar que aqui. eu só contar um pouquinho da história da gente, né? Que todo mundo tem essas histórias. E eu tô muito obrigada a vocês, gurias, que estão fazendo esse trabalho, esse projeto. Eu adorei. Tenha certeza que tu vai inspirar muita gente que vai nos escutar lá do outro lado da telinha. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, por ter estado aqui conosco, né? Participar com a gente desse momento aí, dessa conversa bacana. Tu trouxe muito ensinamento, tanto para nós quanto para o pessoal que também está nos assistindo, né? E como eu te disse, vou repetir de novo, tu é uma mulher forte, inspiradora. Querida. E tenho certeza que tu tem ainda muito ensinamento para trazer para tua família, para os teus amigos e para os teus colaboradores também. E isso aí, né? Siga sempre com um objetivo na tua vida e tenho certeza que tudo vai sempre se encaminhar para o melhor. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? E ficou um gostinho de quero mais, né? Mas a gente vai conseguir com certeza, né? Conciliar para a gente conseguir conversar mais. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo. Obrigado, pessoal, que Até estiveram aí mais. nos assistindo. Até a próxima.